Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Professor Wagner Santos na área para falar sobre processos de formação de palavras a partir da perspectiva de quem? Do nosso querido Sesgran Hill. Sesgran Hill, ou Sesgran Hill, se vocês preferirem. Bora que só bora? Bora que só bora, galera. Então, ó, processo de formação de palavras. E aí aqui a gente já cai para dentro, olha só. Vou ler a questão primeiro e em seguida a gente lê o fragmento dessa questão. O fato é que ficamos horas gengibando. Sobre o termo destacado, é correto afirmar que se trata de um. Aqui, na verdade, você vai conseguir perceber que é a formação de um verbo, né? A gente já sabe que é a formação de um verbo. Por que eu sei que é formação de um verbo? Porque você percebe que tem a terminação típica, que é a terminação NDO, que é aquela formação básica do nosso gerúndio. Então, de primeira, você já vai pensar, ó, ficamos gengibando. Então, não dá para ser um adjetivo, não dá para ser um substantivo. Então, letra D e letra E estão descartadas, né? Eu trouxe ainda assim para você dar uma olhada aqui no trecho para a gente entender de onde vem essa palavra, né? A gente tem o seguinte, ó. Eu contra-argumentei que era melhor ele tratar os dentes e não arrancar nada. O fato é que ficamos horas gengibando e falando sobre gengibas. Presta atenção, ó. Isso aconteceu num bairro da periferia do Recife. E o legítimo cabra da peste, o dono da gengiba coçante, fez a maior amizade com o mundo. Comigo. Em momento algum, eu o corrigi e sempre me referi à gengiva. Opa, então tá falando de gengiva, né? Como gengiba. E aí é isso, muito bem. Isso é educação. Não corrigir os outros é educação. Então a gente vai pensar o seguinte, ó. Gengiva é um substantivo. Então a gente já percebe que a gente está diante de quem? Verbo formado a partir de adjetivo, don't. Verbo formado a partir de um substantivo, perfeito. Nossa respostinha realmente é a letra B de Bosque e não é um adjetivo. Verbo conjugado no presente do indicativo também não, porque a gente já chegou à conclusão que estamos diante de um gerúndio. Esta é uma forma bastante interessante de cobrança de processo de formação de palavras. Você percebe que é muito mais uma cobrança morfológica do que necessariamente uma cobrança do processo de formação. Não se tratou do processo de formação aqui, tratou-se especificamente de uma compreensão desse processo dentro do contexto textual. Tudo bem? Pegou essa visão junto comigo? Então, segue para a próxima comigo. Vamos junto com o tio Vag, vamos lá. Então, a gente vai ver o seguinte, questãozinha agora extremamente interessante, com valor de sufixo e de prefixo, tá? Então, a gente tem o seguinte, presta atenção. Essas questões de valor de prefixo e de sufixo são sempre muito interessantes, porque nem sempre os sufixos e os prefixos apresentam os mesmos valores, né? Assim, se você pega, por exemplo, exemplo simples, ó. Se eu pego a palavra como a palavra pedreiro e a palavra como a palavra brasileiro, calma, não grita comigo que eu não coloquei o resto, ó. Se eu pego pedreiro e pego brasileiro, eu percebo, por exemplo, que esses dois elementos, eles sofreram valores diferentes, né? O primeiro é uma indicação de profissão, que também pode ser entendida como uma relação de ocupação, enquanto o segundo, que surge por conta da profissão, é uma indicação pátria, né? Acaba surgindo como uma indicação de origem, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo de prefixos ou de sufixos, né? Lembrando a vocês que se eu adicionar somente um prefixo, eu tenho o que nós chamamos de derivação prefixal. Então, ó, prefixal. E se eu tenho sufixos, eu tenho outro processo de derivação, que é a derivação sufixal, certo?
É o caso de contracultura, que é formada pela combinação entre o prefixo contra e a palavra cultura. Beleza. O grupo que é formado por palavras em que contra é um prefixo que expressa sentido contrário, é. De primeira, vou marcar aqui, já vou deixar todos os contras marcados, tá? Contra veneno, contrátil, contra espionagem, contrassenha, contratual, contratura, contraversão, contração e contrato, para a gente dar uma olhada. Vou começar, inclusive, de baixo para cima, tá? Para a gente entender essas relações aqui de sentido. Vamos lá? Então, a gente vai pensar o seguinte, olha só. A nossa noção é contração e contrato. Não serve, né? Porque não é contra a ação, nem contra o ato. Não há nenhuma das duas, né? Aqui, ó. Não há... O quê? Não há contrariedade. Nesse caso, oposição, né? Contrariedade. Ó, contratura e contraversão. Contraversão, check. É uma versão contrária. Mas contratura é o ato de... quando você teria que pensar aqui em contratura muscular. Contratura muscular significa dizer que o seu músculo, ele se... É o contrário do estiramento muscular. Estiramento muscular, as fibras, elas se estendem. Na contratura, elas se amalgamam. Nossa, que bonito, hein? Então, não tem nada a ver com contrariedade. Contrassenha, perfeito. É mais ou menos isso, mas eu não vou colocar nem como sendo isso, porque contrassenha é uma senha que você tem para resgatar uma senha. Entendeu? Contratual é um contrato. Então, nesse caso aqui, não há oposição. Ok? Então, ó, não há oposição. Aí eu tenho contrátil. Uma coisa que é contrátil, que é capaz de diminuir, ela é capaz de sofrer contração, ela se aperta, tá? Ela se contrai. Então, algo que é contrátil não é contra o átil, ok? Então, não serve. Contra espionagem, ok. Contra exemplo, exemplo contrário. Contra veneno, desfaz a ação do veneno. Então, nossa respostinha vai ter que ser letra A de as estrelas lá do céu, eu vou buscar. Certo? Conseguiu pegar, conseguiu capturar junto comigo aqui. Posso seguir em frente? Então, cola comigo. Bora que só bora? Bora para a próxima, vamos lá. O grupo em que as palavras contêm o mesmo prefixo de negação que atípica é. Então, vamos lá. Então, eu tenho a palavra atípica, em que vamos considerar que, basicamente, deixa eu apagar essa historinha aqui, só para você entender, ó, atípica, ok? Eu tenho um prefixo de negação aqui e tenho aqui uma desinência de gênero, ok? Então, eu tenho um prefixo, aqui eu tenho o radical e aqui eu tenho uma desinência de gênero que marca que essa palavra está no feminino. Beleza. Esse A é claramente um processo de negação. Só que atípico é aquilo que não é típico, tá? Não é o contrário de típico. Presta atenção que isso é muito importante pra gente. Aqui, ó, não é uma significação clara. Não é típica. É diferente de algo que é contrário a típico, tá? Então, vamos lá. Entendeu até aqui? Conseguiu visualizar junto comigo, sem problemas? Tranquilo? Então, vamos junto. Alienado. E agora? Alienado é aquele que é não lienado? Não. Vem do verbo alienar. Não tem lienar, ok? Então, não nos serve como resposta. Atópico. Aí sim. Você tem o não tópico, ok? O que a gente entende como alguma coisa atópica? Vamos lá. Quando a gente pensa em atópico,
é aquilo que é externo, ok? Basta você lembrar do seguinte, hoje eu estou muito aqui na medicina, né? Assim, basta você pensar em uma alergia atópica. É uma alergia de pele, que é aquela que você vai coçar e que você consegue ver. Ela não é uma alergia interna. Não é, por exemplo, quando fecha sua glote. Não tem nada a ver com isso. É uma alergia que você consegue visualizar. Ela está passível de ser vista. Beleza? Então, atópica é fora do tópico, que seria fora das pessoas. Ativista é o contrário de tivista? Não. Aleatório é o contrário de tório? Não. Agramatical. Opa! Agramatical é aquilo que é não aceito na gramática. Ou seja, é o não gramatical. Acromático é o que não tem cor. Ou não vê a cor. Então, nossa resposta é realmente letra C de casa. Agrotóxico, ao contrário de agro, pelo contrário, no Brasil, se a gente for pensar, é muito próximo, né? Alimentício, ao contrário de mentício, não, né? Assimétrico é o não simétrico, beleza. Check, aqui dá pra gente pensar. Acalorado é o sem calor? Não. É algo que contém calor, é exatamente o contrário. Acalorado, quando você tem um debate acalorado, é um debate com calor, com emoções, ok? Tudo bem até aqui? Sim, visualizou, capturou? Posso seguir em frente? Vou seguir em frente, vamos lá. Pronto mesmo? Vamos lá junto comigo, ó. Em qual das frases abaixo o elemento inho, ou inhos, tem a mesma ideia contida no verso adoráveis carvoeirinhos que trabalhais? Então aqui, o que a gente vai pensar? Primeiro ponto que é essencial para a sua life. Você vai lembrar disso aqui, ó. No português, a noção de grau diminutivo, olha que coisa boa, a noção de grau diminutivo nem sempre, isso é importante você pensar, ó, nem sempre fala de quê? De tamanho. Você tem várias possibilidades. Inclusive, você pode ter o uso do diminutivo como um aumentativo. Quando você diz, por exemplo, nossa, que casinha, hein? Que é tipo um baita casarão, você fala, nossa, que casinha, tão humilde. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente menos tem, inclusive, é indicação de tamanho. Normalmente, a gente vai ter o quê? Indicação de afetividade, ok? Então, a afetividade é o mais corriqueiro. A gente tem depreciação, os principais, né? Então, ó, depreciação e um processo também de comparação ou humilhação. Então, como é que a gente vai trabalhar? Meu filho é um amorzinho. Beleza, vou pegar todos aqui, ó. Meu filho é um amorzinho. Já já eu volto para o carvoeirinhos. Meu filho é um amorzinho, afeto. Esse jornalzinho não presta. Aqui é o quê? Literalmente, depreciação. Então, aqui estamos diante de, ó, depreciação. Ele é um cantorzinho metido. O que a gente vai entender? Ele é um cantorzinho metido. Também tem o quê? Depreciação. Nesse caso aqui, não há diminutivo, é uma doideira isso, inclusive. Não há diminutivo. Como é que eu vou comparar, né? Esse motorista grosso é um docinho. Aqui eu tenho ironia, né? Então, inclusive, aqui a gente pode acrescentar um processo de ironia. Porque, ó, motorista grosso é um docinho. Quando eu olho lá em cima, eu tenho, ó, adoráveis carvoeirinhos que trabalhais. Aqui, ó, eu tenho uma relação clara, claramente uma informação. Então, ó, claramente uma informação afetiva. Automaticamente, quem nos importa
quem aparece como construção, letra A. Vai entender o que aconteceu aqui. Então, nesse tipo de questão, a gente sempre vai pensar que a gente está ali lidando necessariamente com uma linha bem interessante e uma linha bastante tênue de quê? De interpretação junto com morfologia. Então, a gente precisa também entender, como eu sempre digo a vocês aqui, que não são áreas, as áreas do português, às vezes a gente ensina muito errado, né? Assim, eu também acho que durante muito tempo ensinei assim, que é tipo, parece que é tudo muito separado e no final das contas não é. Então aqui é realmente a nossa, o nosso gabaritinho é letra A e você precisa ficar muito atento a isso. Bora que só bora? Bora para a última questão desse bloco? Bora! Vamos lá. O que a gente vai ter, ó? Trecho para a questão. Eu gosto de trazer o trecho. A técnica usada para eliminar o Trotsky das fotos foi quase tão grosseira, comparada com o que se faz hoje, ao que se faz hoje, pelo amor de Deus, quanto a técnica usada para eliminar o Trotsky em pessoa. Um picaretaço a mando do Stalin. Na verdade, aqui está falando sobre a destruição da estátua do Trotsky, que foi literalmente destruída por picaretas. Então, é importante você saber que a ideia de picaretaço, só para você pensar, ó, a noção de picaretação, não, né, Wagner? De picaretaço está relacionada necessariamente a uma ação do uso das picaretas. Então, utilizou-se picaretas para isso. Só que o que ele quer é o seguinte, ó. A palavra picaretaço é formada por. Então, vamos lá. Para a gente pensar nisso, você vai pegar e vai fazer assim, ó. Picaretaço é a palavra que você quer. Então, você vem aqui, busca a palavra que deu origem. Picareta. Picareta. Nesse caso aqui, você tem o seguinte. Picarete, picareta, é o que se repete. Aço aqui, ó, é um sufixo. E esse azinho aqui de baixo é uma vogal temática, que está marcando somente a origem dessa palavra. Beleza. Então, a gente vai pensar o seguinte. Neste caso em específico, eu tenho exclusivamente, isso é importante dizer para vocês, um único radical. Se eu tenho um único radical, eu não posso ter nem aglutinação nem justaposição, porque esses dois são processos chamados processos de composição. E aí você precisa ter, para esse processo de composição, 2 ou mais radicais, tá? Não pode ser para síntese. Por que não pode ser para síntese? Porque para que fosse para síntese, eu teria a entrada de 2 afixos. Ou seja, eu teria a entrada de um prefixo mais um sufixo. Ok? Não dá para ser derivação prefixal, porque aqui, ó, aço, como eu acabei de dizer para vocês, é um sufixo que indica intensidade. Então, ó, sufixo de intensidade. Ok? Então, a única que nos resta é derivação sufixal, porque eu tenho radical, aí, ó, maior radical, mais sufixo. De boa? Conseguiu pegar aqui? Visualizou? Gabaritinho. Letra D. De deu tudo certo. De Deuteronômio. De nós. Tranquilo, jovens? Eu faço umas referências cristãs, gente, mas não tem nada de proselitismo, até porque não sou cristão, tá? Mas é porque é imediato, tá? Tudo bem, meus jovens? Tranquilos? Conseguiram visualizar aqui junto comigo? Posso seguir em frente, mas não vou. Por quê? Chegamos ao fim deste nosso momento. Estamos juntos, estivemos misturados. E é isso aí. A gente consegue seguir em frente. Bora que só bora? Bora que só bora. Obrigado demais pela presença de vocês. E a gente se vê logo, logo. De boa? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E é nóis. Fui!